E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos iniciar nosso curso, a segunda parte do nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva. Mais propriamente, nós veremos uma introdução à geometria projetiva. Nessa introdução, nós vamos motivamos o estudo da geometria projetiva, dando ênfase a alguns aspectos históricos relevantes, e a gente vai fixar alguma anotação a ser utilizada no texto, onde introduziremos noções fundamentais de projetividade e perspectividade. Alguns aspectos gerais para iniciarmos nosso início à geometria projetiva. A história da geometria projetiva começa na Itália, então na Itália do século XV, junto com o Renascimento. Os artistas, buscando mais realismo para suas obras, introduziram os conceitos de pontos de fuga e perspectividade. A formulação matemática precisa desses conceitos demorou cerca de 2 séculos. Desargues, em 1639, publica o célebre e pioneiro trabalho sobre a teoria geométrica das cônicas, e nesse trabalho ele formula os 2 conceitos anteriores, de ponto de fuga, e perspectividade. Mas isso ainda levou algum tempo. Apenas no início do século XIX, com Poncelet, com seu trabalho de 1822, é que deram o mérito com esse trabalho, tratar das propriedades projetivas das figuras, que foi o mérito do conhecido pai da geometria projetiva. Então, com Poncelet apenas no século XIX, isso. Após Poncelet, outros grandes nomes surgiram na geometria projetiva, como Charles, Steiner, Christian e von Staudet. Enfim, no final do século XIX, com Poncelet juntamente com esses grandes matemáticos, a geometria projetiva estava definitivamente solidificada. Contudo, fica aquela pergunta, a questão: a geometria projetiva se preocupa com o que exatamente? Com o que a geometria projetiva se preocupa? Enquanto a geometria euclidiana se preocupa com o mundo em que vivemos, a geometria projetiva lida com o mundo que vemos, as ideias de mundo. Por exemplo, na prática, o que nós temos na prática, os trilhos de trem não são retas paralelas, mas retas que se encontram no horizonte, ou seja, lá no infinito. Então a geometria euclidiana se preocupa com o mundo em que vivemos, com as propriedades do plano, do espaço em que vivemos, enquanto que a geometria projetiva vai se preocupar com o que vemos. Essa é uma das características marcantes da geometria projetiva, ou seja, com essa característica eu vou ter que 2 retas quaisquer sempre se intersectam, tá bom? 2 retas quaisquer sempre se intersectam. Então isso aqui é relevante, tá bom? Observaremos também que, ao contrário da geometria euclidiana, todo o desenvolvimento da geometria projetiva pode ser feito usando-se apenas uma régua não graduada. Em determinado momento, a geometria euclidiana precisa de uma régua graduada, precisa de uma régua com subdivisões de dimensão. Ainda continuando nessa distinção entre a geometria euclidiana e a projetiva, veremos alguns conceitos. Relembro que essa primeira parte do curso a gente vai mostrar apenas alguns conceitos. Tem conceitos que serão perceptivos mais à frente. Então, por exemplo, uma figura do plano, uma figura sigma em um plano alfa, é dita uma projeção central de uma figura ômega contida em outro plano beta, se existe uma correspondência bionívoca entre os pontos de sigma e os pontos de gama, de modo que as retas ligando
de modo que as retas ligando pontos correspondentes são concorrentes em um mesmo ponto. E esse ponto é denominado centro da projeção. Então a gente já tem a ideia do que seria uma projeção. Observe que se esses planos alfa e beta são paralelos, então sigma e ômega serão figuras semelhantes. Caso contrário, ou seja, quando beta e alfa não são paralelos, eu vou considerar um plano alfa' paralela a alfa, passando por P, e a reta R como a interseção dos planos beta com alfa'. Por exemplo, essa é a figura. Essa é um exemplo de uma figura desse tipo, tá bom? Então aqui está a reta R. A reta R é a interseção do plano beta com alfa'. Assim, R tem sua imagem no infinito, visto que para todo ponto de x, ou seja, vamos marcar ainda aqui, R tem sua imagem no infinito, visto que todo ponto de x pertencente a R, a reta PX é paralela a alfa, não possuindo dessa forma uma imagem ordinária. Ou seja, se eu considerar esse ponto, um ponto x aqui qualquer, considere esse ponto x aqui, essa reta aqui, em particular, essa reta aqui, ela tem imagem infinita. A sua imagem é um ponto no infinito, tá bom? Além disso, percebe que retas concorrentes em pontos não incidentes, daqui a pouco a gente vai mostrar o que são pontos incidentes, a gente vai comentar, são projetadas em retas concorrentes. Então, retas concorrentes em pontos não incidentes são projetadas em retas concorrentes. E as retas que são concorrentes em pontos sobre R, ou seja, retas que são concorrentes em pontos sobre R, estas terão como imagem um par de retas paralelas. Então, tudo isso vai ficar claro olhando apenas essa figura aqui, tá bom? Agora a gente vai se preocupar não com retas, a gente vai se preocupar com a imagem de vários círculos betas. Então está aqui o círculo beta. Considera esse círculo beta aqui, tá bom? Um círculo que não toca a reta R, ou seja, um círculo que não é tangente a essa reta, terá a imagem uma elipse aqui. Círculos em que toca a reta, em que a reta R é tangente, vai ter a imagem como uma parábola, tá bom? Então os pontos, porque esse ponto aqui ele vai estar no infinito, vai estar bem para cá, e essas imagens aqui, quando começar a fazer a projeção, vai me dar essa parábola aqui. E o círculo em que a reta R é ressecante terá a imagem como uma hipérbole, tá bom? Uma hipérbole, como se observa na figura seguinte. Essa figura aqui a gente vai retomar ela posteriormente, tá bom? O que nós vamos estudar aqui, estudaremos essencialmente, então a gente vai estudar as figuras e variando por esse tipo de projeção, ou seja, a projeção central. Ressaltando que no nosso plano haverá distinção entre parábolas, elipses e hipérboles. Os conceitos estudados anteriormente, a geometria analítica, e vetores, esses conceitos, esses lugares geométricos, não haverá distinção. Ademais, existem outros indícios que nos levam ao estudo da geometria projetiva. As primeiras noções de geometria projetiva. Isso aqui ainda reforça ainda mais o caráter do porquê que estudar geometria projetiva. Então, as primeiras noções, tá bom? A existência de teoremas básicos com enunciados retalhados. Isso aqui a gente chama atenção para esse tipo de palavra aqui, para esse tipo de adjetivo aqui, retalhados, na geometria euclidiana, nos sugere que a geometria desenvolvida por Euclides não é de natureza apropriada para certos resultados. Por exemplo, um resultado que a gente viu em geometria plana é o teorema de Pascal, tá bom? O teorema de Pascal, o enunciado formal dele é baseado nessas três noções. Então, se eu tenho um hexágono ABCDEF escrito sobre uma cônica, então vale uma das três condições. Note que dizer-se que resultados são retalhados são esses resultados aqui.
onde há condições para que os resultados saiam. Então, a primeira condição é: se AB é paralela a DE e BC é paralela a F, então eu concluo que a F é paralela a CD. Tá bom? Além disso, se existem pontos P e Q tais que o ponto P é dado por esse produto aqui, produto de pontos, e o ponto Q é dado assim, e além disso, ou seja, estou botando mais outra hipótese, 3 hipóteses, então o lado PQ é paralelo a F. Continuando, se P, Q e R são pontos tais que P e Q são como acima e R é o produto desse cara aqui, então P, Q e R são colineares. Então note que esse resultado ele é um resultado retalhado, tem muitas condições e essencialmente uma e apenas uma das condições ocorre. Note que essas diversas possibilidades de que os lados opostos do hexágono no teorema de Pascal sejam paralelos aumentam, e de fato, no número de casos a analisar aumenta ainda mais. Contudo, o próprio Pascal, em 1644, contornou esse obstáculo, enunciando engenhosamente o mesmo resultado. Então esse é o teorema 1.2. Esse teorema aqui, 1.2, ele é equivalente ao teorema 1.2.1, tá bom? E ele enunciou esse teorema da seguinte forma: se eu considero o plano MSQ são pontos, tá bom? Então esses pontos eles não são colineares, de forma que são traçadas duas retas MK e MV a partir de M, duas retas a partir de S e um círculo K em V, interseta essas 4 retas em pontos distintos. Então essas 3 retas MS, NO e PQ são concorrentes. Então esse teorema ele é equivalente ao teorema 1.21. Além disso, através desses e de outros indícios, surge a ideia de realizarmos uma nova geometria. Ou seja, essa geometria ela vem de forma a fazer uma geometria sem retas paralelas, onde poderíamos encontrar melhor conotação para resultados como o teorema de Pascal. Mas como desenvolver? Como é que a gente vai desenvolver a geometria? Uma primeira tentativa seria de estendermos o plano euclidiano. Então a gente vai começar a estender o plano euclidiano. Como é que a gente vai considerar o plano euclidiano? Eu vou considerar uma relação til. Então considera a relação til entre as retas de um plano euclidiano. Então considera uma relação til entre as retas de um plano euclidiano, alfa, tal que se L e R são retas, então eu vou dizer que L está relacionada a R, ou seja, pela relação til, se somente se L é paralela a R. Note que til é uma relação de equivalência, ou seja, por relação de equivalência a gente entende que til é reflexiva, porque uma reta é paralela a si mesma, né? Ela é simétrica. Se ela é paralela a R, então R é paralela a S, a R, a L, né? E R é transitivo. Mas, apropriadamente, eu vou ter isso aqui, né? Ou seja, L relaciona-se com L, né? Porque a definição de retas paralelas, elas ou são coincidentes, né? Que é o caso aí, ou elas não têm ponto em comum. Além disso, L tem relação com R, se somente se L é paralela a R. Mas L ser paralela a R é equivalente a R ser paralela a L. Isso aqui é se somente se R relaciona-se com L, ou seja, ela é simétrica. Além disso, por fim, para a gente finalizar, o que a gente está faltando, eu tenho que provar que essa relação ela é transitiva, ou seja, tomo 3 retas, L relacionando-se com R e R relacionando-se com M. Isso aqui é se somente se,
por definição, L é paralelo a R e R é paralelo a M. E isso aqui está me dizendo que L é paralelo a M e, consequentemente, pela definição, L relaciona-se com M. Então, isso aqui a gente tem, né? Vamos lá dos resultados de geometria. Dada uma relação de equivalência, faz sentido eu considerar o conjunto consciente. Ou seja, o conjunto consciente que eu vou considerar é justamente o plano cocientado com a relação. Quando eu cociento a relação, eu encontro classes de equivalência. E o que quer dizer essas classes de equivalência? Essas classes de equivalência, por exemplo, quer dizer, se eu considerar a classe de equivalência de L, da reta L, isso aqui representa o conjunto, então isso aqui representa, o que é que isso aqui representa? Isso aí representa o conjunto de todas as retas do plano que são paralelas a R. Tá bom? Eu não preciso escrever. E isso aí vai ser chamado de um feixe de paralelas de L. Tá bom? A partir desta relação, para cada classe, eu vou associar um ponto. Ou seja, para cada classe, eu vou associar um ponto, X. Esse ponto vai ser chamado ponto ideal. E esse ponto ideal, ele vai ser o seguinte. R e S vai estar na mesma classe, se somente se R ponto, esse aqui é um ponto, S vai dar o ponto R, ou seja, a interseção dessas duas retas, que são paralelas à reta X, é aquele ponto, é o ponto ideal. Com certeza, neste momento, duas retas quaisquer no nosso plano sempre se intersectam, ou seja, intersectam no plano ideal. Então, isso aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Duas retas quaisquer no plano se intersectam, duas retas quaisquer no plano se intersectam em um ponto ideal ou em um ponto ordinário. Porém, dados dois pontos ideais, seria conveniente ter uma reta incidente em ambos. Ou seja, se eu te dou dois pontos ideais, os pontos lá no infinito, né, pontos ideais, eu vou considerar. Como é que eu considero isso? Eu considero uma nova reta em nosso plano, que vai ser a reta no infinito, aquela que contém todos os pontos ideais. Então, a gente vai ver nos próximos conteúdos que este nosso plano, assim obtido, satisfaz todos os axiomas da geometria plana. E, portanto, é um modelo do plano projetivo. Então, é um modelo. Esse aqui, ó, esse aqui é uma frase bem forte, é um modelo. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque a geometria projetiva, ela não é categórica. O que quer dizer isso? Por ela não ser categórica, a geometria, ela não é categórica. Ou seja, existem modelos não isomorfos, onde todos os axiomas vão ser apresentados à frente e, portanto, todas as proposições são válidas. Tá bom? Na verdade, verificaremos que existem modelos finitos para a geometria projetiva. Modelos onde cada reta possui um número finito, n de pontos, e por cada ponto passam exatamente n retas. Ademais, não deve se tratar com diferença os pontos ideais e ordinários, além da nomenclatura, nem a reta no infinito e outras retas do plano afim. Note que o que a gente fez até aqui, a gente pode enunciar o teorema de Pascal de forma simples. A gente pode enunciar o teorema de Pascal assim, ó, os lados opostos de um hexágono escrito em uma cônica intersectam-se em pontos colineares. Pronto. Eu posso enunciar o teorema de Pascal dessa forma aí. Continuando com a nossa introdução, e isso aqui seria a introdução, eu vou começar a partir para as notações e definições, tá bom? Então, eu vou considerar retas e pontos como entes geométricos distintos, ligados apenas por uma relação, a dissidência, tá bom? Então, lá na geometria euclidiana, a gente também tem uma relação de dissidência entre pontos e retas. O ponto pertence e o ponto não pertence. Da mesma forma aqui. Então, quando o ponto é incidente com uma reta, ou vice-versa, ou a reta é incidente em um ponto, diremos que o primeiro está sobre.
o segundo, ou seja, que o ponto está sobre a reta, ou o verso. O que é o verso? Que a reta passa pelo ponto. Da mesma forma, relacionaremos retas com planos e pontos com planos. A gente vai tratar letras maiúsculas para pontos, minúsculas para retas e letras gregas para os planos, tá bom? Então, a primeira anotação, as primeiras anotações da geometria são as seguintes. Quando as retas L e M passam pelo mesmo ponto, ou seja, tem a reta L e a reta M passando pelo mesmo ponto, a gente vai usar o ponto, o símbolo P, L.M. Eu estou lendo o ponto que não é um produto, ponto M. Diremos que L e M se intersectam em P. Então, eu posso dar uma representaçãozinha aqui. Então, está aqui a reta R, aqui está a reta M, aqui a reta L, né? Um momento, aqui a reta L, aqui a reta M. Essas retas se intersectam no ponto P. Esse ponto P ele vai ser lido assim, ó, L.M. Tá bom? Além disso, quando os pontos Q e R estiverem sobre a mesma reta, Q e R estiverem sobre a mesma reta N, usaremos essa notação. Então, isso aqui, o que eu estou falando aqui são questões. Então, aqui está uma reta N, aqui está a reta N, e se eu tiver dois pontos aqui, ponto Q e o ponto R, tá bom? N é igual a Q, R. Tá vendo que não tem aqui ponto, ó? Por isso que eu estou lendo o ponto. Analogamente, da mesma forma, se eu tiver um ponto alfa, um plano alfa, que passa pelas retas L e M, não incidentes escreveremos L e M assim, M e L assim, eu também posso escrever um ponto e uma reta também, assim, tá bom? Repare a importância do ponto, ó. Isso aqui é importantíssimo, tá bom? O ponto, a anotação. Enquanto L e M representa o plano, L e M representa o ponto, o plano, né? Ó. Isso aqui representa um plano, L.M denota um ponto. Então é importantíssimo esse ponto, literalmente. Além disso, a gente vai adotar o ponto, a reta e a relação de incidência como conceitos primitivos. Como conceitos primitivos, ponto, reta e a relação de incidência, a gente precisa definir o que é um plano. Então, dado um ponto P e uma reta L não incidentes, então o que eu estou falando aqui é que eu tenho uma reta L, está aqui minha reta L, e está aqui meu ponto P, eles não são incidentes, né? Então tem isso. Definimos o plano, então esse plano aqui, PL, como sendo o conjunto de todos os pontos que estão sobre as retas, que une P a pontos de L, e todas as retas que são união de pares de pontos assim constituídos. Tá bom? Então, isso aqui vai me dar um plano. Tá bom? Essa representação aqui vai me dar um plano. O que eu estou falando é assim, ó, o conjunto de todos os pontos que estão sobre retas que unem P a pontos de L. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, um ponto x1, tá bom? Então, a reta eu vou considerar essa. Desculpa, eu vou considerar essa reta aqui. E aí, eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo tudo, né? Vai ser a representação mesmo de um plano, tá bom? Agora a gente vai adentrar na parte propriamente dita da projetividade e perspectividade. Então, a gente vai definir o seguinte, o que seria uma fileira de pontos e um feixe de retas. Então, se eu te der uma reta L e um ponto P, a fileira de pontos serão todos os pontos incidentes a L e o feixe de retas, todas as retas passando por P. Literalmente, é isso que eu estou falando. Se eu pego esse ponto aqui, eu pego esse outro ponto, pego esse outro e assim sucessivamente, e considero essas retas passando aqui. Considerando essas retas aqui. Considero, tá bom? Então tem isso. A interseção de um feixe de retas por P com a reta R não incidente a este ponto é uma fileira de pontos sobre R.
Dessa forma, estabelecemos uma relação biunívoca entre os elementos dos feixes baseado na relação de incidência. Esse aqui sai diretamente do desenho. Além disso, a fileira de pontos é uma seção do feixe de retas e o feixe de retas projeta o feixe de pontos. Então, vejamos. Como notação para esta correspondência elementar, a gente vai dizer ABC está relacionado, tá bom? Esse é esse aqui é esse símbolo aqui, ABC, com ABC são os pontos do feixe e ABC são as retas correspondentes. Por exemplo, está aqui. Eu tenho a reta O aqui, eu considero a reta O aqui, aqui a reta O. Considero esse ponto. Tem um ponto O que não é incidente a essa reta. E por esse ponto aqui eu vou considerando. Note o caráter dual. Note que nesse desenho aqui eu não continuei, né, as retas, mas essas retas continuam indefinidamente, tá bom? Esse ponto, isso aqui vai te dar um caráter dual, ou seja, isso aqui é a fileira de pontos aqui e aqui é o feixe de retas, tá bom? As retas estão aqui, as retas. Note esse caráter dual, ó. De um lado eu tenho um ponto A, e aqui eu tenho uma reta A. Eu tenho um ponto B e tenho uma reta B. Eu tenho um ponto C e tenho uma reta C. Além disso, eu posso combinar essa correspondência elementar e a gente vai chamar de projetividade. Então, esse aqui aparece o conceito de projetividade. Projetividade. Uma combinação finita de correspondências elementares. Como? Uma projetividade relaciona um feixe de pontos ou retas com feixe de retas. Usaremos a mesma notação para a correspondência elementar. A gente vai usar esse aqui. Esse aqui é o conjunto de pontos, esse aqui é o conjunto de retas, ou o conjunto de pontos e retas e assim sucessivamente. Ajuda mais aqui. Então aqui eu tenho um conjunto de retas, então aqui eu tenho a reta O, a reta O1, O2 e assim sucessivamente. E tenho pontos não incidentes. Então eu tenho esse ponto aqui, ponto O. Tá bom? Vamos considerar esse ponto O aqui. Tá bom? Esse ponto O, ele vai te dar. Eu vou começar a construir meu feixe. Então eu vou ter isso. Então eu vou ter para cá. Esse aqui vai até a reta 1. Tá bom? Esse aqui vai tocar a reta 1 aqui. Aí isso aqui, deixa eu passar aqui, eu pego um ponto, passo pelo ponto não incidente, a reta, e vou até prossigo, até a reta 1. Na interseção com a reta 1 eu considero x1. Contudo, eu tenho esse outro ponto aqui que não é incidente a nenhuma dessas duas retas aqui, a nenhuma reta O1 ou 2. E aí eu continuo fazendo a projeção, né? A projetividade. E assim eu vou fazendo até o O1. E aí eu vou ter essa projetividade. A gente pode colocar para fora. O produto de duas correspondências elementares, e aqui eu não estou, né, vai ser chamado de perspectividade. Então, produto de duas correspondências elementares vai ser dito perspectividade. É indicado por esse símbolo. Hat, né, o chapéu, duas barras. Portanto, uma perspectividade, então isso aqui é uma perspectividade. O que é que uma perspectividade faz? Uma perspectividade relaciona duas fileiras de pontos ou dois feixes de retas. Então eu vou dizer assim, duas retas de pontos são relacionadas por uma perspectividade centro-O, se são seções do feixe de retas por O, por duas retas distintas, O e O1, isto é, se as retas x e x1 de pontos correspondentes passam todos pelo ponto O, ou seja, isso aqui vai me dar a ideia de perspectividade. Perspectividade. Deixa eu apagar aqui, escrever de forma mais razoável. Tá bom? Isso aqui vai me dar a perspectividade. Aqui. Vai me dar perspectividade. Pronto.
perspectividade, ou dois feixes de retas estão relacionados, aqui eu estou falando fileiras de pontos, aqui agora feixe de retas, por uma perspectividade de eixo. Então aqui eu também posso falar de centro, quando estou me referindo ao fileiras de pontos. Eu vou me referir a eixo quando eu falo de um feixe de retas, ao eixo O, se eles projetam o feixe de pontos. E aqui, note que aqui eu estou com a fileira de pontos e aqui eu estou com a fileira de retas. Então, aqui é uma outra a notação que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu tenho o seguinte. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, considere a figura ao lado, tá bom? Então, essa figura aqui, na figura abaixo nós temos, nessa figura aqui, né? Considera a figura abaixo aqui. Então, nessa figura aqui a gente tem o seguinte, ó, que ABC, A, B e C, está relacionado, tá bom? Né, ó, essa fileira de pontos está relacionada com uma fileira de pontos A', B', C', pelo centro O da seguinte forma. Por quê? Porque aqui está o ponto O. Tudo é só uma questão de visão. Aqui está o ponto O. Por esse ponto O aqui, eu vou começar a traçar as minhas retas, ó, por esse ponto O. Então, aí, vem pra cá. Aqui eu tenho a reta A, tá bom? Tenho aqui a reta B. Aí, ó, vou continuar. Isso aqui vai me dar uma reta. Aí, essa aqui vai me dar o O. Esse aqui, eu vou passar por O, vai encostar aqui. E essa reta aqui. E aí eles estão relacionados, tá bom? Eles estão totalmente relacionados. Note que eu posso considerar aqui ou assim, uma fileira de pontos ou um feixe de retas, tá bom? Ou um feixe de retas. Isso aí é a perspectividade, tá bom? Que podem ser vistas dessa forma aqui com o produto, né? Você leva para cá e depois você projeta e leva para o centro O, que é o que está sendo dito aqui. Além disso, eu tenho a seguinte proposição, que dados três pontos distintos, A, B e C, então eu dei esses três pontos distintos aqui, A, B e C, tá bom? A, B e C, em uma reta, então tá aqui, e três pontos distintos, A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas. Em outra reta, podemos estabelecer duas perspectividades cujo produto satisfaz isso. Note que é bem simples, né? Porque eu vou tomar o ponto B' aqui, eu tomo o ponto B' como sendo esse ponto dessa reta aqui, né? O ponto da reta A duas linhas, B. Então tá aqui, considerei o ponto B. Da mesma forma, eu vou considerar o ponto C', então eu vou considerar o ponto C' aqui, vou considerar esse ponto C' aqui, que ele vai ser o ponto de interseção desses dois caras aqui, C', tá bom? E eu vou considerar o ponto A', como sendo esse cara aqui, A duas linhas. Pronto. Então aqui eu tenho esses pontos. Tá bom? Eu tenho esses pontos aqui o ponto A, e aqui o ponto C. Eu tenho esses pontos aqui, A, B e C, tá bom? E eles estão relacionados da seguinte forma, né? Essa fileira de pontos A, B, C tá com projetividade, né? Perspectividade no ponto A', no ponto A duas linhas, me desculpa, né? Eu tô olhando para cá. De forma que o ponto A vem numa linha, pronto, o ponto A vem numa linha. O ponto B, né, vai na perspectividade A2 no ponto B', e no ponto C'. Agora eu vou olhar esses pontos, a linha do B', C', de forma, olhando a perspectividade a partir do ponto A. Então a linha vem olhando na perspectiva de A, vai no A duas linhas,
A, duas linhas. B' na perspectiva de A vem no B, duas linhas. E C' na perspectiva de A vem no C, duas linhas. E aí acabou. E aí acabou a prova, tá bom? Por fim, a gente vai ver, tá bom? Por fim, a gente vai ver o seguinte teorema. A projetividade ABCD, projeta, né? Projetividade BDAC, existe para quaisquer pontos de A, B, C e D, tá bom? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Se você olhar aqui para cá, eu posso trocar a projetividade AB por BA e CD por DC, nessa ordem. Como é que eu faço? Vamos olhar essa construção aqui que já ajuda, tá bom? Eu vou considerar inicialmente um ponto C, então considero um ponto C não, um ponto S, não incidente a essa reta, a reta L, essa reta L aqui. Então, a reta L é a reta A ponto B. A ponto B não, é AB, né? Essa reta aqui é a reta AB, tá bom? Seguindo a notação. Então, essa aqui é a reta AB. Essa reta L aqui, AB, C, D, tá bom? E aí eu vou projetar ABCD na perspectiva, tá bom? Eu vou projetar ABCD na perspectiva de S. Então, vamos lá. A, B, C, D, projetado na perspectiva de S. Então, vamos lá. O A na perspectiva de S vem no próprio A. Então, não muda. Agora, veja. Quando eu olho o ponto B na perspectiva de S, ele vem no ponto B'. Então, B'. Quando eu olho na perspectiva de S, o ponto C na perspectiva de S vem no ponto C'. Então, C'. Da mesma forma, o ponto D, quando eu olho na perspectiva de S, estou olhando esse ponto aqui, né? Vem em D'. Pronto, D'. Agora eu vou projetar esses 4 pontos aqui, olhando uma outra perspectiva. Então eu vou olhar nessa perspectiva de D. Olho na perspectiva de D. Ou seja, olhando para cá agora, tá bom? Então eu vou até mudar a cor aqui, ó. Eu vou projetar os pontos A, B, C', D', olhando na perspectiva de D, tá bom? Então deixa eu mudar aqui a cor, para quando vocês forem estudar, vocês terem a noção do que eu estou fazendo. Então D. Então vamos lá. O ponto A na perspectiva de D é o próprio, na perspectiva de D, o ponto A na perspectiva de D vai ser o ponto B, porque eu já tenho, né, ó, vai ficar tipo uma sombra, né, do A. Então o ponto A vai ser o B. Então o ponto A é o B. Então o ponto A é o ponto B. Então o ponto A é o ponto B. Pronto. Agora vamos lá. Quem é o ponto B? Quem é o ponto B', né? Estou projetando o B'. Quem é o ponto B' olhando na perspectiva de D? O ponto B' na perspectiva de B fica fixo, então é B'. Esse aqui vai ficar B'. Agora vamos olhar. Quem é o C'? Quem é a perspectiva de C' no ponto D? É o ponto C. Não é, né? Não é o ponto C. Eu estou olhando na perspectiva. Então, olhando aqui nessa perspectiva, isso aqui é o ponto C'. Então, esse cara aqui é C'. Pronto. Agora vamos olhar o ponto D. D'. Quem é o ponto D' na perspectiva, né? Na perspectiva de D? Ponto D' na perspectiva de D é o ponto S. Então, é o ponto S. Ainda eu preciso fazer uma coisinha a mais. Ainda preciso projetar um outro ponto. Então eu vou uma projetividade, não é? Uma projetividade. Agora eu vou considerar o ponto, esse ponto aqui. Vou considerar o ponto C'. Tá bom? Vou considerar o ponto C'. Vou considerar esse ponto aqui C'. Você vai ver aqui em C'.
Então agora a gente vai começar a olhar as perspectividades, né, a partir de C'. Então vamos lá, olhando a perspectividade a partir de C', eu tenho o seguinte. Então o primeiro ponto que eu vou considerar é o ponto B. Então o B, considerado a perspectiva em C', é o próprio B, ele fica fixo. Então esse aqui é B. Pronto. Quem é o B'? Então vamos lá. O B', porque aqui eu tenho B', né? Ó, o B', a perspectiva de C', ele vem em A. Então o B', a perspectiva de C', ele vem em A. Então eu já comecei a mudar aqui, já tenho esse B e esse A. Agora, quem é a perspectiva de C duas linhas? A perspectiva de C duas linhas a partir do ponto C' é o ponto D. Então esse cara aqui é o ponto D. E, finalmente, agora eu vou olhar o ponto S, a perspectiva do ponto S. A perspectiva do ponto S em relação a C' é o ponto C. E aí eu provei o meu teorema. Tá bom? Então note que é apenas uma composição de teorema. Então eu vou finalizar aqui essa parte introdutória de geometria plana. A gente vai ver os axiomas, algumas proposições no próximo vídeo. Desejo a todos bons estudos e até a próxima, pessoal.